E no vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior que eu fiz sobre ter constância. E como eu já falei no vídeo anterior, falando sobre quem chegou aqui através do meu vídeo sobre o chá de bênçãos. E quem não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver esse vídeo no meu canal, tá certo? E o que eu quero dizer para você hoje sobre o tema desse vídeo, que Deus ele estava trabalhando enquanto eu achava que nada acontecia. Enquanto eu achava que nada acontecia, Deus estava trabalhando. Que era no momento em que eu estava orando e tentando engravidar, eu achava que nada estava acontecendo. Mesmo no dia que eu achei que naquele dia eu senti que Deus tinha ouvido a minha oração. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu continuei a minha vida. Achava que nada estava acontecendo, que Deus não estava me ouvindo. Mas Deus estava trabalhando. Enquanto eu achava que nada estava acontecendo, Deus estava fazendo. Porque o tempo é dele, o propósito é dele, e ele sabe o tempo certo de nos dar as coisas, né? E eu quero dizer para você, continue, mesmo sem ver resultados, mesmo sem ver, seja lá o que for, pelo momento que você estava passando, aquilo que você está clamando, pedindo a Deus em oração, que você continue, mesmo sem ver resultados, mesmo sem ver nada acontecer. Uma hora a página vira, uma hora a história muda. E assim como eu falei para vocês, quando eu descobri que estava com a gravidez de risco, tive que ficar um tempo de repouso, um mês de repouso. E ali eu senti muito Deus na minha vida, né? Porque foi o momento mesmo de eu buscar mais ao Senhor, de eu ouvir mais a voz dele falando comigo, e um momento de confiança. Um momento de confiar mais no Senhor, um momento de constância mesmo na minha vida, que é o necessário da nossa vida, a gente ser constante. A gente erra muito e a gente começar um processo, a gente começar algo na nossa vida e a gente não, principalmente quando é um projeto direcionado por Deus, a gente não continuar, a gente não ter constância naquilo, a gente parar no meio do caminho. Tenho certeza que Deus não se agrada desses realmente que retrocedem, que voltam atrás, que em todos os projetos nós possamos ser constantes. E nesse período, gente, eu vi a mão de Deus realmente com a gente. Porque não foi uma gravidez fácil, foi uma gravidez difícil, muito difícil, com muitos problemas. E nisso, eu passei um mês de repouso em casa. Quando eu descobri a gravidez, eu estava com 2 meses. Passei um mês de repouso total, ali mesmo, buscando o Senhor com constância mesmo e fazendo as recomendações médicas. E quando eu fui bater a ultrassom, passado um mês, já estava tudo ok. Já estava tudo ok, não tinha mais nenhum risco para o bebê, porque assim, quando eu recebi a notícia, o médico disse de imediato que a qualquer momento eu poderia perder ele. Ele não me deu nenhuma opção, somente de descansar, mas que a qualquer momento eu poderia perder por conta do deslocamento do útero. E também tinha uma mancha de sangue no meu útero, e também fora os nódulos que tinha. Tinha um nódulo de 5 centímetros e outro de 3, fora os pequenininhos que tinha. E que a enfermeira até disse para mim que a qualquer momento o risco poderia ser, né, dos nódulos expulsarem o bebê. Mas eu saí ali confiante no Senhor, que o Senhor preservaria até o fim. E com os 3 meses nós retornamos lá, fizemos a ultrassom no mesmo médico e estava tudo ok, não tinha mais descolamento, né, da placenta, do útero, e estava tudo ok. E mal a gente imaginava que poderia vir pela frente, né. Foi um processo muito difícil. Muito difícil. Nos 4 meses, eu passei a sentir. Teve um dia que eu tava sentindo muita dor mesmo na minha barriga, porque eu já sentia, né, desde que eu descobri, já sentia dores, algumas normais. E sentindo muita dor mesmo nos 4 meses, muita dor mesmo. E de pouco em pouco tempo eu ia no banheiro, fazia pouco xixi e sentia muita dor na minha barriga, muita dor mesmo, que eu achava que eu ia perder o bebê. E nós fomos no médico, fomos pro hospital, e lá no hospital eu descobri que estava com infecção urinária. E fiz a ultrassom, estava tudo ok com ele, mas estava com infecção urinária. E
a médica passou as medicações e com 2 dias mais ou menos, foi passando, né? Diminuindo as dores. Eu tô falando baixo hoje no vídeo porque o neném tá dormindo. E eu tô fazendo no quarto aqui perto onde ele dorme. Por isso, tô falando um pouco mais alto, mas vou tentar editar o áudio no vídeo. E essa já foi a segunda luta, né, que nós passamos nesse período da gravidez, da infecção urinária. Mas ali em todo o tempo a gente via que Deus estava trabalhando na nossa vida, víamos que Deus estava cuidando de nós, víamos que Deus... Oi, meu amor! Você acordou? Alguém acordou chateado aqui. Vem gravar com a mamãe. Olha o vídeo. Vem não? Mas ali nós vimos a mão de Deus em cada processo que nós estávamos vivendo, porque não foi um processo fácil. E se você está vivendo também algo assim que não é fácil, continue, seja constante, não desista e creia que Deus está cuidando de você, creia que Deus está lhe sustentando. E mesmo, como eu falei no início do vídeo, é o tema desse vídeo, Deus está trabalhando. Mesmo quando você não vê nada acontecer. Mesmo quando você não vê nada acontecer, Deus está trabalhando. Tenha essa certeza que Deus está trabalhando na sua vida. Só não desista. Seja constante, não desanima. Em hipótese alguma, não desanime, não pare. Que Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Que uma hora você vai ver o resultado. Passa o tempo que passar. Se for da vontade de Deus, que também é muito importante que você descubra qual é a vontade de Deus diante de muitas coisas que você quer, que você saiba qual é a vontade de Deus, mas a vontade maior do Senhor é que nós nos aproximemos dele. E será que aquilo que você está fazendo, aquilo que você está orando, aquilo que você está clamando, é o que Deus quer também realmente? Porque isso eu tinha certeza que era o que Deus queria na nossa vida, que era o propósito de Deus para nós. E quando eu orei, não foi pensando somente em mim, mas também em toda a minha família, no que aquela criança estaria de bom para nós. Então é muito importante também que você saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. E continue, não pare. Se você tem uma intimidade com o Senhor, aumente a sua intimidade, leia a Bíblia, ore. Não deixe de buscar o Senhor, que com certeza você vai alcançar um resultado, você vai ter um resultado, você vai ter uma resposta da parte dele. E é isso, gente. Se você se identificou com esse vídeo, e no próximo vídeo eu estarei falando o restante das coisas que aconteceram. Aqui eu falei para vocês somente até o 4º mês, mas daí em diante também veio muita coisa, muita coisa. Foi um processo muito grande na nossa vida. E em outro vídeo eu estarei falando, e fica comigo em toda essa trajetória do que eu tenho falado sobre o que nós passamos na gravidez. E muito importante também você ter amigos de oração. Quando eu descobri isso, que eu tava sentindo... Oi, meu amor. Ele tá brincando com o Josué. Era, você tava brincando, você tava sonhando, né? Era que tava brincando? Tava. E é isso, gente. Você se identifica, fica com os meus vídeos, fica aqui no canal. E não desiste de mim. E compartilha também o vídeo, curte e comenta. E é isso, até o próximo vídeo com outro tema bem legal também que eu vou estar trazendo.